estava com Levi, Mateus. Estamos aqui com os pecadores. Pode me chamar de Maria Madalena. Eu sou especial. Maria Madalena viu Jesus primeiro, hein? O problema foi o que ela fez antes, né? Não tem problema, eu fiz muito antes também. Jesus me perdoa. Não tem problema. Como é que é a história? Jesus, todas as coisas são. Me perdoa. Já foi ali? Em todos. Vivo! Já tá ao vivo? Sim. Meu Deus, e a gente que falou E a gente falou besteira, bobagem. falando que a minha mulher é Maria Madalena. Deus me livre. O outro começou também, bem? Jesus já me perdoa. Graças a Deus. Vai. Luana Almeida. Gente, que pena, eu não consigo ver os comentários. Já vou ver. A Luana entrou aqui. É. A Fernanda Correia entrou aqui. Pablo Domingues. Botar uma luz aqui pra cá. Viviane Scano. Scanor? Camila Souza. Scanor é Fernanda no Correia. 7 Pecados Capitais. Luzi É o pecado do Pessoa. orgulho. Andréia Barreto. É, você vai ficar lendo um por um dos que entrarem? Assim vai chegando mais gente. Márcia Monique. Cadê aqui o Dani? Achou? Achei. Só que eu vou ter... Melissa Não, Ribeiro, não é esse. Ellen Couto, Sônia Fraga, a GG. Diminui o som, então. Beleza. Aí, agora que eu consigo acompanhar o comentário. Elisângela, Cláudia, Só falta o do Cristina, Alexandre Arruda, Amigão, Achei. Pronto. Angelita. Pronto, beijo, já consegui. Obrigado. Gente querido do nosso coração. Você fala paz. Ah, paz. Ele sempre faz É muito mal. É Sempre muito... faz isso comigo. Ele sempre faz comigo também. Dionei, meu querido. Como é bom estar aqui na sua casa. Como você nos recebe bem, você nos dá muita comida. Eu estou cada dia mais baleia assassina. Não é só você. Já falei que vou ter que entrar de jejum depois. Eu não sei se ele né, falou verdade porque você dá muita comida ou porque eu só estou parecendo com o Phil Willy. Não, acho que eu realmente alimentei demais. Tá bom, graças a Deus. Gente, eu estou de regata porque nós não planejávamos fazer um vídeo. E surgiu, né? Porque as coisas de Deus são assim aos de repente. E eu não ia voltar no hotel para pegar camiseta. Então vocês vão me aguentar de regata mesmo, porque afinal de contas o que interessa é a palavra que sai da boca de Deus e não o meu visual, ok? E Então, nenhuma minha serviu também em você. então você não enche o saco. É claro, porque as suas iam Você ficar... é muito mais musculoso. Ah, que bom, gostei dessa desculpa. Johnny, meu querido, quero ler a Bíblia com você. Vamos E a lá. gente vai comentando. O que você acha disso? Acho ótimo. Vai ser divertido. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia porque a honra de sermos usados para falar da sua preciosa palavra, às vezes a gente não tem noção, às vezes a gente esquece do privilégio, Pai. Muito obrigado, Senhor, por usar pessoas tão falhas ao longo da história, mostrar que os grandes homens e mulheres de Deus eram pessoas tão falhas, e isso nos dá esperança de que podemos ser também. Não falhos, Senhor, mas usados pelo Senhor. Então estamos aqui para sermos usados. Fala pela boca do Dionei, fala pela boca do Dani, fale com o seu povo. As suas ovelhas ouvirão a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Marcos capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim: E tornou Jesus a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e Jesus os ensinava. O que Deus fala com você aí? Primeira coisa, né, tem uma simbologia já muito forte aqui. Quando fala que Jesus sai para o mar, né, mar também tem um significado na Bíblia, falando de nações. Então é como se simbolicamente né, Jesus estivesse se dirigindo às nações, indo em direção às nações. Um simbolismo, obviamente. Ele saiu para pregar às nações. Exatamente. Não é à toa que ele é o enviado, né? Ele é o primeiro apóstolo, né? O primeiro enviado. Interessante. Então, ele cumpre a sua missão, ele realmente vai pregar o evangelho às nações, que ele é o próprio evangelho, né? E eu acho interessante quando a Bíblia diz assim, ele sai, dá de entender que muitas pessoas estão presas, achando que a vida espiritual delas está resumida dentro de uma igreja, Sim. né? Eu só quero andar com gente da igreja, eu só falo com gente da igreja, eu só me relaciono com gente da igreja, é como se fosse um judeu ortodoxo, né? Se você é diferente de mim, nem me dirija a palavra. Jesus ele vai fazer o contrário, ele sai do meio, não para deixar de ser do meio, mas para levar o meio para o outro meio. E já mostra a iniciativa, né? Quem toma a iniciativa? O Senhor Jesus. O Filho de Deus. A iniciativa não é nossa, ele vem atrás de nós. Ele nos amou primeiro, por isso que tem Ele aquela nos questão. amou Ele nos amou primeiro. primeiro. É ele quem vai atrás de nós.
Eu vejo hoje muitas pessoas presas, Johnny, naquela ideia de que para servir a Deus ela tem que ficar ativista dentro da igreja. É culto de segunda a segunda. Segunda tá na célula, terça na oração, quarta no grupo de jovens, quinta no tal. E a gente esquece que ser luz no meio da luz não é o que Jesus mandou. Não. Jesus mandou nós brilharmos a nossa luz no mundo para que os homens vejam a luz e glorifiquem o Pai. Exatamente. Além disso, as pessoas acham que só são igreja quando estão numa igreja. E terrenos pantanosos. Nós somos luz, nós somos templo do Espírito Santo. E quando estamos reunidos, esses reunidos necessariamente não significa que seja dentro de uma estrutura, né, com um nome, com uma placa, informando, aqui é a igreja tal, igreja Y, X, Z. Não. Nós estamos no mundo e muitas vezes nos reunimos, às vezes, dentro do nosso próprio local de trabalho. Nós não estamos dizendo para você não congregar, né? Exatamente, não. O conselho é sempre que ande em igreja, sempre busque, sempre que possível, estar na igreja. Mas o seu culto nunca acaba na igreja. O pastor termina o culto, né? Falando, vou dar a bênção apostólica para encerrar o culto. A galera acha que realmente parou o culto, aí ela volta para a vida normal dela. Depois, como se fossem dois personagens. Duas personagens. Gente, dupla identidade. O culto, preste atenção, o culto é onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome. É isso que Jesus disse. Onde 2 ou mais estiverem, eu estou ali. Então, quando você chega em algum lugar e você encontra um coração desejoso, ali se tornou uma igreja. Sim. E eu acho isso a coisa mais fantástica do mundo. E outra, né? Como diz o próprio apóstolo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso não envolve só você estar em 4 paredes, né, num momento de reflexão com o culto, com os teus irmãos, mas isso envolve tudo que você faz. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: Jesus, quando ele sai para pregar, Jesus ele automaticamente se mostra um missionário, né? Por isso que ele é enviado. Por isso que ele é enviado. Algumas pessoas têm a ideia errônea de que para eu ser missionário eu preciso ir para a África. Se esse é o seu ministério, vá, por favor, é necessário. Mas não precisa ir para a África para ser missionário. Você é um missionário estando aonde você está, foi Deus que te colocou aí, mas para ser a diferença ali, não é verdade? Sim, e no próprio texto a gente vai ver. Logo mais tem um exemplo claríssimo disso. Da própria casa em que ele vai se hospedar. Eu pulei, né? Não, você não chegou lá ainda, na verdade a gente só está no versículo 13. Eu acho muito incrível isso de Jesus ele entender que a grande missão é sim cuidar de quem está dentro, mas é sair para buscar quem está fora, né? E é interessante que o texto fala, né? E toda a multidão ia ter com ele. Ou seja, eles viam Jesus era acessível. Acessível. Oh Deus, pastores que são super pop stars. Aqui diz toda a multidão, quer dizer, não eram só alguns da multidão, não eram só os ricos da multidão, não eram só os governantes da multidão, não, Jesus. Todos, ou seja, ele simplesmente era acessível, diferente de algumas situações onde as pessoas parecem inacessíveis. Olha o comentário que a Rita falou. Conheço uma igreja em que a pessoa não pode sair para pregar enquanto não for batizada no Espírito. É uma asneira enorme. Mas aqui no caso ela entende o batizar no Espírito como orar em línguas, né? Se não ora em línguas não pode pregar. Mas se você for fazer isso, então por que Jesus mandou de 2 em 2 discípulos? Inclusive o Espírito Santo nem tinha vindo ainda. O Pentecostes ainda nem tinha descido. Nem tinha acontecido. Jesus já deu a ordem para ele de 2 em 2. Jesus tornou a sair para o mar, então a importância de nós sairmos um pouco do nosso comodismo eclesiástico, você não achar que sua vida cristã está resumida em sentar numa cadeira e ficar ouvindo. Se você não puser as mãos à obra, você vai automaticamente se tornar um murmureto e crítico. A maioria dos críticos de igreja são aqueles que estão há muito tempo sentados sem fazer nada. Esses se tornam os principais críticos. Toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. Uma coisa preciosa aqui que eu vejo, Johnny, eu tenho orado muito para Deus me diferenciar quais são as pessoas que estão interessadas em ouvir o Evangelho e quais são as pessoas que só estão querendo arranjar briga e ocupar meu tempo. E o diabo tem usado pessoas para comer o meu tempo. Sim. Com projetos que não vão ter andamento. Sim, isso acontece muito, né? Isso acontece muito. É uma forma de você distrair, às vezes, e tomar o tempo e fazer com que você não tenha tanto resultado como poderia ter.
É interessante que Jesus não só era acessível, quando as pessoas chegavam a ele sempre tinha uma palavra para ensinar, ele sempre tinha uma instrução para dar. E aí já começa uma coisa importante, né? No hebraico, quando você fala de Torá, por exemplo, a palavra Torá, que é traduzida muitas vezes como lei, essa palavrinha Torá, traduzida como lei, na sua essência ela significa instrução. Então quando fala da Torá do Senhor, da Torá de Deus, fala da instrução de Deus. Ou seja, Jesus, de certa forma, ele está ensinando o quê? Ele está passando para o seu público a instrução que Deus tem para dar. E aí, provavelmente, nessas várias situações, eu imagino Jesus aplicando aquilo que ele mesmo diz, né? Em muitos momentos, você não deve dar pérolas aos porcos. Ih, rapaz, como é difícil. Não jogueis as coisas santas, para que esses vindo pisem, né, e façam aquela bagunça toda. Mas como é que você... Como é que você sabe descobre? Quem está sendo porco? Como é que você sabe? Olha, como é que você diferencia? Eu diferencio da seguinte forma. Existem duas maneiras, na verdade. Uma que, às vezes, o próprio Espírito dentro de você já te dá o discernimento. Inclusive, um dos dons é o dom do discernimento. Então, se você tem o dom do discernimento, você já lê a pessoa. Antes mesmo que ela comece a contra-argumentar você, ou te questionar, ou tomar o teu tempo indevidamente, às vezes uma própria atuação do Espírito já diz, não adianta, isso aqui é laço, isso aqui é só para te distrair, isso aqui é só para tomar o teu tempo. Não dá medo de estar julgando? Por isso que o dom do discernimento é um processo que você vai desenvolvendo até ter uma convicção, né? Obviamente você vai... É que nem a profecia, o dom de profecia, que é um processo que você vai tendo cada vez mais intimidade com o Espírito, até que você entende, consegue discernir a voz do Espírito e a sua voz. É porque o dom, as pessoas acham que o dom você recebe e você já está pleno no dom. Na verdade, o dom é praticável, né? Você vai aprendendo. Exatamente. O próprio Paulo, né, no texto relacionado aos dons, ele fala que você vai progredindo nesses dons. Então é um processo crescente. Mas eu gosto muito que, de certa forma, Jesus dá uma dica no texto, né? Ele fala assim, não lanceis pérolas. Ele usa o plural ali, ou seja, mais de uma pérola. Então ele está dizendo que ele está me dando uma dica, olha, se você está na dúvida, não consegue discernir, faz o seguinte, lança uma pérola só. Você pega uma pérola e joga, e vê como é que essa pessoa vai tratar aquilo que você jogou. Pérola é uma figura de um ensinamento sagrado do Senhor, exatamente. Uma coisa preciosa. Né? Exatamente, um ensino santo, né? Um ensino referente à instrução divina. Então você lança e você vê como a pessoa recebe, ou como o grupo recebe. Se eles receberem como cães e porcos, como diz o próprio texto de Jesus, ou seja, não dão valor, são até violentos com aquilo que você falou, com a mensagem que você jogou, você já sabe que não precisa lançar mais outras pérolas para descobrir como deve tratar a situação. Você já pode pegar e mudar o assunto, sair fora e procurar aqueles que querem ouvir. Né? Eu estou respondendo um comentário que ela perguntou qual texto está sendo lido, é o Marcos 2, de 13 do 13 a 17. Então, veja bem, a gente lança a pérola, a gente lança uma palavra de Deus. Eu, particularmente, percebo que se a pessoa ela retruca, interessante, eu fazia isso sem ter tido essa instrução antes, ela retruca, eu tento mais uma vez. Se eu perceber que a tréplica dela está sendo com zombaria ou ofensa, acabou aí. Porque às vezes as pessoas, até com grosseria, elas estão demonstrando interesse, mas elas são orgulhosas demais ao ponto de admitir. Eu entendo que é um coração duro, sedento, sem saber que é sedento. Mas quando se torna zombaria ou ofensa, aí eu não vou atrás. Porque daí já virou um ataque, né? Virou ataque. Já virou ataque. Uma perda de tempo. É mais ou menos como acontece numa conversa formal, que a pessoa às vezes começa a gritar ou fazer algumas xingamentos para tentar botar o seu ponto. Na verdade, a pessoa só quer ganhar no argumento, não quer nem discutir o ponto em si. Então, olha, às vezes não vale a pena. E não deixe, em nome de Jesus Cristo, não deixe o diabo encontrar espaço nisso para tentar colocar no teu coração que você falhou. Sabe por quê? Você vai ver casos, por exemplo, como Jesus e o jovem rico, né? Que Jesus lança para ele 2 pérolas, né? Primeiro, aí ele fala, como é que eu faço para ser salvo? Obedeço os mandamentos. Mas tudo isso eu faço. Aí Jesus lança outra pérola, então vende e me segue. Não que o problema era ser rico, o problema é que aquele menino era amante do dinheiro dele, né? Idolatrava. E aí aquele menino vai embora. Sim. E é interessante que você não vê Jesus indo atrás dele
se sentindo de alguma forma falho na pregação. Não, volta aqui, porque olha, puxa vida, me desculpa, vende só metade, sabe? E muitas vezes eu me sinto culpado, eu falo, meu Deus, eu devia ter pregado melhor, ou eu devia ter falado outras palavras. E não, na verdade, a pessoa que ela está sedenta do Espírito, ela vai ouvir a voz do Senhor. E se ela não está, não importa. A frase que o Dani Girardi diz, que é fantástica, ele diz assim, para quem não crê, nenhum argumento é o suficiente. E para quem crê, nenhum argumento é necessário. É o próprio Espírito que faz. E Jesus não tem problema de autoestima, né? Não tem problema de ter que ser sempre aceito. Ele sabe que não vai ser aceito por todos. Mas importa que a mensagem seja alcançada, pelo menos aqueles que vão ouvir, né? Sempre. Olha, um dos segredos de Jesus que me encantam, que eu chorei muito o dia que eu li pela primeira vez, é quando ele vai pregar Lucas 17, né? Os 10 leprosos. E 9 leprosos ignoram a bênção recebida, só um volta. Eu vejo Jesus se alegrando pelo que volta, eu estaria depressivo pelos 9 que negaram. Muitos de nós estaremos, reclamando inclusive. Eu ia ignorar aquele que ouviu. Apesar que Jesus faz uma declaração, né? Uma constatação. Poxa, só veio você, dos 10, mas mesmo assim Jesus sempre foca naquele que aceitou, naquele que veio, naquele que é grato. Ele foca naquele que aceitou. Uau, é isso, cara. Inclusive aquela história, mas eu não sei quem eu li, não sei se era de algum youtuber ou alguma coisa assim, que ele estava comentando, eu lembro quem foi. E ele comenta que ele tinha, por exemplo, vídeos com muitas visualizações e, sei lá, tipo 1000 elogios. E dos 1000 tinham 10 críticas ferrenhas. E ele tinha problema, ele disse, eu preciso lidar com isso, porque eu leio todas, mas só me concentro nas 10. E isso acaba me deprimindo. Pode falar que não veio o caso. Não é você. Não é você, é outro. Mas se você tem esse comportamento, né, te achei, mas não é. É outro gordinho de Taubaté, é outro. Não é outro gordinho de Taubaté, não. É que eu não quero citar o nome para não expor. Não, mas isso é muito fato. A gente, em vez de agradecer a Deus pelos 10, a gente fica bravo com aquele um chatinho usado pelo diabo. E o pior é que se o diabo descobre que isso te desestabiliza, ele vai mandar um atrás do outro, cara. Vai, porque ele sabe que te pega, te enlaça. Por isso que tem que cuidar para você não deixar ser enlaçado, enganado ou, né, cair nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Né? Nesse momento tem que buscar a Deus e lembrar, foca naquilo que interessa, foca naqueles que aceitam. Primeiro verso 13, então, que a gente pode tirar de pérola por enquanto é que Jesus saiu para o mar, ou seja, ele foi nas multidões, ele foi levar o evangelho no meio das trevas. Exato. E que a multidão vinha ter com ele. Ou seja, ele era acessível. Ele era acessível e ele cuidava de uma forma especial e dava atenção para aqueles que demonstravam interesse. Ele dá instrução, né? Porque é quase como Jonas, quando Deus manda Jonas para Nínive e Jonas se recusa. Mas Deus quer dar uma nova chance para Nínive. E é interessante que Deus fala, né? Poxa, Jonas, você acha que eu não vou ter misericórdia deles, Jonas? Eles não conseguem nem se diferenciar esquerda de direita. Ou seja, por que eles não conseguem diferenciar? Porque não tem quem ensine, não tem quem mostre. Era a ignorância, né? Então, Deus nunca vai atuar de uma forma de juízo, de julgamento severo, sem primeiro proporcionar uma misericórdia. Eu creio. Esse é o padrão, está lá em Jeremias 9, eu sempre cito esse texto, Jeremias 9, 23, 24. Ali está o padrão de como Deus se relaciona. Ele sempre oferece primeiro a misericórdia. E aqui é a mesma coisa. A multidão veio, ele é acessível, então ele está oferecendo o quê? Palavras de instrução que trazem o quê? Misericórdia. Porque o próprio texto de Jeremias diz que Deus, né, nessa nova aliança e tudo mais, ele atrai como? Com laços de amor. Amém. E amor eterno. Eu creio nisso. Então é maravilhoso isso. E Jesus não é diferente. Se você pegar sua filha Sarinha e ela derruba alguma coisa e quebra, você não deveria bater nela, não xingar nela, porque você não instruiu ela a não fazer aquilo, né? Exato, a mesma coisa. Se alguém comete um erro, mas é um erro que a pessoa não tinha instrução nenhuma sobre aquilo, ela não é culpada. Culpada é quem não a instruiu devidamente. Uma vez a minha irmã Laís estava bem doente, acho que a Ju chegou. A minha irmã, as meninas. A minha irmã Laís estava bem doentinha e ela estava deitada no sofá. E ela tinha feito alguma coisa na boca, não me lembro exatamente. Ela estava com alguma coisa na boca. E aí ela assistiu TV mordendo o controle remoto. E a minha mãe falou assim, Dani, para de jogar bola na sala
porque sua irmã tá machucada, ela tá doente no sofá. E eu, não, mãe, tudo bem, vou tomar cuidado. E fiquei chutando a bola na parede. Minha mãe falou de novo, falou, Daniel, você vai acertar a sua irmã, cara. Eu falei, não, mas eu jogo bola bem, eu sou bom de bola. Johnny, eu acho que foi um Deus tratando aquele dia, porque eu chutei, a bola bateu, ela fez uma curva que fisicamente não teria como. E a bola foi e deu no controle, o controle deu na gengiva da Laís. E aquele pei, e ó o sangão, pá! Aí minha mãe olhou pra mim, sabe o que eu fiz? Eu baixei a calça, eu nem falei nada. Eu só virei pra ela e baixei a bundinha branca. Cheia de espinha vermelha. A instrução tinha sido dada, né? Eu não tinha nem o que falar. Eu não tinha nem como pedir misericórdia. Eu nem merecia. Falei, mãe, uma bate, eu mereço pra ela. Então, na verdade, o que eu vejo é assim, se a pessoa ela erra por falta de instrução, Deus instrui. Mas se ela erra voluntariamente, porque ela não quer a instrução de Deus, Deus não perde mais tempo com ela. Jesus não insiste. Não é à toa que o texto diz, né, que ele suportou os pecados do tempo da ignorância. Atos 17, né? Exatamente. Verso 14. Jesus estava passando e viu Levi, que muitos dizem ser Mateus, né? Isso. E passando Jesus viu a Levi, sentado numa alfândega, e disse a Levi, me siga. E ele, na hora, levantando-se, o seguiu. Vamos lá, Johnny, qual pérola? Bem, a primeira coisa é que Jesus foi direto, né? Simples, objetivo, direto. Segue-me. Segue-me. Quando Deus é simples, direto e objetivo com você, a melhor coisa que você faz é obedecer. Nossa, ontem à noite eu tava deitado para dormir com ele e uma mulher mandou uma mensagem assim para mim, pastor, eu preciso voltar a Jesus. Não vou falar o nome dela. Andréia. Pastor, eu preciso voltar a Jesus. Eu falei, amada, volte. Simples, né? Volte. Clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas. Ela falou assim, mas pastor, sou muito pecadora. Aí eu peguei e mandei para ela Isaías 43, 25. Por amor de mim, perdoa os seus pecados e não me lembro mais. Eu falei, filha, Deus está dizendo que não se lembra mais. Aí ela, mas eu não me sinto merecedor e digno. Aí eu tive que ser grosso. Ser graça. Eu tive que ser grosso e falei assim, anta. Mas ele disse, problema teu. Não disse assim, não disse, mas eu pensei. Mas eu falei, minha filha, a palavra está dizendo, eu não me lembro mais do seu pecado. Vai, não inventa moda. Eu vou ficar bravo. Fala, eu tô nervoso. Gente, é tão difícil às vezes para as pessoas entenderem que Deus é misericordioso, gracioso, né? Essa questão do pecado, se for, e a gente vai discutir isso aqui daqui a pouco de novo. Diante do Senhor, ninguém é justo. Ninguém. O mais cheirosinho, o mais limpinho, aquele que acha que não faz, aquele que acha, né, tem a ilusão de que não faz nada de errado, né? Que não mente, só porque não mente, não rouba, não se prostitui, não mata, né? O máximo que ele faz é, sei lá... E ele não faz isso porque ele é bonzinho não, porque tem medo de cadeia, né? Sim, às vezes você vê que medo da culpa. Então, você vê que o caminhão tomba, vira tudo um bambu atrás da carga, não tem roubo. Não, mas mesmo que seja uma alma bondosa e caridosa, agraciado, digamos assim, com uma ética quase puritana. Certo. O mais puritano dos homens é um grandíssimo pecador. Não dá para dizer pecado, condenado de todos os outros. Já é condenado, não tem. Interessante. E quando Jesus ele chega para Levi e fala, segue-me, Jesus, a Bíblia diz assim, Jesus viu Levi, né? Ele viu. Viu aqui para mim mostra que Jesus ele sempre se importou com quem aquele cara é. Sim. Eu não sei só o seu nome, eu não sei só quem você é, eu sei a sua história toda. Eu sei as suas dores, sei dos seus sonhos, sei dos seus planos e também dos seus pecados. E isso não me impediu de te dizer, vem e me segue, mesmo sabendo o que você fez. Que eu tenho uma nova história para você. Porque eu sei também que eu vou te fazer. Eu tenho uma nova história para você. Como é que eu faço para você entender isso, cara? E quem segue Jesus jamais vai ser o mesmo. Não existe a chance. Uma coisa que eu achei incrível. João, ele é o discípulo do amor, né? Meu discípulo escreve 1 João e fala muito sobre o amor. Só que você vai ver João, antes de ser transformado pelo Espírito Santo, João era agressivo. Jesus não pôde dormir em Samaria. Você fala Samaria ou Samária? Samaria. Samaria, tá vendo? Aí ele não pode dormir. João fala, posso orar para cair fogo nesses caras? Então você vê, ela fala assim, caramba, o que levou um cara que queria derramar fogo? Queria dar uma de Elias. Né? Eu quero queimar os caras só porque não deixaram Jesus dormir aqui.
Como é que se torna aquele que diz que se eu não amar quem eu vejo, eu não amo Deus que eu não vejo? Qual foi o grande diferencial? João foi o único cara que esteve aos pés de Jesus crucificado. A imagem de Jesus crucificado transformou João de um cara agressivo para um cara amoroso, um cara que deu a vida por amor ao evangelho. É impossível você ver a imagem do Cristo crucificado por você e continuar sendo a mesma pessoa. É verdade, porque ele, em primeira mão, digamos assim, né? Em primeira mão, ele viu a própria misericórdia sendo morta diante dos homens, o amor encarnado, de certa forma, a própria misericórdia encarnada. E Jesus gritando lá do alto: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que cena, velho, que cena. Um cara que nunca tinha errado. João ficou 3 anos acompanhando um cara que não errava, que só curava, que só amava. Eu imagino que o olhar de Jesus era aquele olhar que todos os seus problemas iam embora, só de você ver ele te olhando. Até mesmo os romanos, os guardas romanos que estavam diante da cruz, vendo toda aquela cena e todo aquele ambiente, né, no momento que ele morre, eles mesmos declaram: verdadeiramente este era filho de Deus. E aí esse João, cara, ele vê essa cena, não tem como continuar sendo a mesma pessoa. Então é muito ridículo da minha parte, da sua parte, ficarmos tentando ser mais santos que o próprio Deus que diz que perdoa os nossos pecados, e você vira para ele e fala: Senhor, você tem certeza? Porque eu não acho que eu mereço. Meu filho, se fosse por merecimento, ninguém iria. Ninguém. É justamente porque o que nos salva é a graça, o favor merecido. Então, tira, a partir de hoje, para sempre da sua vida, essa noção de que você não é digno de Porque ser ninguém salvo. é. Porque você já não é. Ninguém é. Isso não vai mudar o fato de Jesus ter te chamado. Se ele te disse: siga-me, o que eu faço? Segue. Segue. Obedece na hora, nem pensa. Ô, filho de rato. Isso, inclusive, é um erro muito nosso, às vezes, quando o espírito que está dentro de você, daqueles que já nasceram de novo, né, dá instrução para você em vários aspectos, às vezes, e a gente simplesmente não obedece. Porque muitas vezes você... Vou dar um exemplo bem simplesinho, bem simples. O Espírito Santo, às vezes, você está em casa e você está na dúvida entre duas coisas: ou assistir a maratona de uma série ou ler a Bíblia. Né? Olha, são duas coisas bem simples, que você olhando de primeiro, você já sabe qual é a melhor opção, não tem nem o que pensar, né? Mas as pessoas ficam na dúvida: peraí, não, mas essa série, essa maratona só vai ter no outro mês de novo, não vai rolar, né? Ler a Bíblia eu posso ler a qualquer momento. Mas às vezes é aquele momento que o Espírito Santo quer falar com você. É naquele momento. E às vezes você precisa, às vezes, uma instrução para o dia seguinte ou para a semana seguinte que você vai ter, que vai te livrar de uma série de problemas. Ou, em vez de falar somente em relação a problemas, vai te abrir uma série de portas. Então, às vezes nós perdemos as pérolas, né, da palavra por dar valor às coisas mundanas e não obedecer à voz do Espírito em nós. O Johnny não está falando que é pecado você ver um filme, Não, uma de forma série. alguma. Fique tranquilo quanto a isso. Mas tem hora que a sua tristeza e o seu cansaço não serão resolvidos com um filme alegre ou com uma rede para descansar. Muitas vezes o seu cansaço e a sua tristeza são sintomas de uma alma faminta. Verdade. Porque quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, significa que existe algum outro pão que é necessário para que tenhamos uma vida plena. E muitas vezes esse pão são as promessas. Que por um descuido nosso, você fica 1, 2, 3 dias sem falar com Deus, a sua alma definha de fome. E a consequência de uma alma definhada é a ansiedade, a tristeza, taradice, né? Nervosismo, etc. Eu costumo dizer o seguinte: se você... Tem uma frase que eu coloco, inclusive falo muito para os meus alunos, e em alguns cultos também. Então pensa você: se você alimentasse o teu espírito da mesma forma, né? Desculpa, se você alimentasse o seu corpo da mesma forma que você alimenta o seu espírito, a pergunta é: você passaria fome ou estaria bem saciado todos os dias? Eu quero só, enquanto você pensa, eu quero só responder com carinho para Roseli Ribeiro, que ela disse: que feia essa sua camiseta regata. Eu acho que é para criança ou para piscina. Então, na verdade, Jesus manda eu ser como criança. Então, eu estou de regata, tá bom? Te amo. Tem muita gente que só se alimenta o seu espírito no domingo à noite, no culto do domingo à noite. E depois fica com fome de segunda a sábado. Então, faz isso com o teu corpo para ver como é que ele responde. Meu Deus do céu. Né? Alimenta o teu corpo só no domingo das 7 às 9 da noite. Para ver como é que vai ser o resto da semana, se você não vai sentir fraqueza depois de 1, 2 ou 3 dias, dependendo da estrutura de cada um. Vai morrer. E você acha que no espírito é diferente, gente? Não é diferente. Por isso que a Bíblia compara, né, a palavra como comida
assim como também como bebida. Assim como a gente come e bebe todos os dias para alimentar o corpo, essa carne, né? Nós devemos fazer a mesma coisa com o alimento espiritual, beber da palavra, comer da palavra, para que você esteja sempre o quê? Hidratado e satisfeito. Glória no espírito. Isso. E é interessante que, olha só, quando Jesus passa e vê Levi, ele chama Levi dizendo, vem, me segue. E ele na hora levanta-se, se levanta e vai. Há duas coisas que me marcam aqui. Primeiro, Jesus ele não precisou falar mais nada. A voz de Jesus no ouvido da verdadeira ovelha é o suficiente para ele entender, é isso que eu quero. Jesus não precisou convencê-lo, sabe? Ó, vem porque eu vou te dar isso, isso e aquilo. Tem muitos crentes que só vão atrás de Jesus pelas promessas do que Jesus diz. Verdade. Essas pessoas, infelizmente, elas duram muito pouco tempo, esse ânimo, porque basta Jesus ficar uma semana sem responder aquilo que ela quer, Deus vai embora. E outra coisa que é importante nesse texto, Levi não estava no templo. Levi estava no seu local do mundo, do trabalho, do mundo secular. Ele foi encontrado lá. Não precisou ele ter que ir até o templo para ouvir uma palavra de Deus. Uhum. A palavra de Deus o alcançou onde ele estava. Não, muito incrível. Isso é fundamental você entender. Muito incrível isso. Por isso que a gente tem que ir à multidão, necessariamente. A gente não tem que incrível. ficar pregando dentro da igreja, necessariamente, só onde já estão outras luzes. É claro que ali é importante, mas você pode ser voz de Deus onde quer que você esteja. Muito incrível. Onde quer que esteja. E vai ter gente sedenta que quando ouvir, vai responder como Levi, como Mateus. Vai sair correndo na hora. Vai ouvir na hora. Outra coisa que é interessante aqui, quando ele diz segue-me, ele vai. E aí a Bíblia diz, ele levantando-se o seguiu. A primeira coisa que Jesus faz quando ele chega na nossa vida, ele nos levanta da nossa tristeza. Sim. Tem pessoas que a vida delas é tão amarga que elas não sabem ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo. A palavra delas já é amarga, já é chata, uma vida triste, desnecessária, né? Digamos assim, desnecessária. E aí Jesus vem e ele te tira desse mundo amargo e ele te torna uma pessoa iluminada, uma pessoa feliz, ele te levanta. É aquela pessoa, Johnny, que ela chega no ambiente e pode ser o ambiente que for, aquela pessoa vai transformar o lugar. Eu vou trazer alegria, eu vou trazer paz, velho. Eu vou levantar as pessoas. Eu não vou diminuir as pessoas. Eu posso chegar pro Johnny, por exemplo, ele tá assistindo. E levantá-las ao nível dele. Eu falo assim, cara, eu não quero mostrar pra você que eu sou superior a você, ou eu não quero pegar você que tá com a sua dor e pisar na sua cabeça pra você ficar mais dolorido. Eu não quero fazer isso. Eu quero pegar tua mãe e falar assim, bora, vem cá que Deus tem muito mais pra fazer na sua vida. Palavras de levantar, palavras de ânimo, palavras de vida. E é interessante que quando fala, e ele o seguiu, evoca essa questão, né? Nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus, para andar como ele andou. É verdade. De certa forma, simbolicamente é isso que ele está fazendo. Você vê que Jesus está indo e ele está seguindo Jesus nos seus passos, né? Que é aquilo que o próprio texto de João muitas vezes fala, né? Se permanecermos nele, temos que andar como ele andou. Como ele andou. Mesma coisa. Maravilha. E aí o que acontece? Então nós vemos que Levi, Mateus, né? Ele fica tão impactado com a presença de Jesus, ter se importado com ele ali, a pessoa de Jesus, que Mateus faz uma coisa que judaicamente falando, existe essa palavra? Pode ser. Então, judaicamente falando, na cultura judaica é algo muito significativo. O que o Johnny fez comigo hoje, por exemplo, de abrir a casa dele, a comida dele, a intimidade dele. É comunhão. A comunhão, ele não vai fazer isso para qualquer um. Ele vai fazer para quem ele tem amizade, ele tem cumplicidade. Então, Jesus ele é convidado por Mateus para entrar em sua casa. Entende? Então a gente vê aqui no verso 15 que Jesus foi jantar, né? Provavelmente jantar, almoçar, não sei, vou chutar jantar. Com Mateus, no verso 15 dizendo assim, e aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa na casa de Mateus, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. Fala, Johnny. Aqui tem muita coisa, né? A primeira coisa que a gente vê é o seguinte, eu vou deixar a cultura judaica para depois, vou pegar o que Mateus faz aqui, o que Levi faz aqui, né? Você vê que ele era publicano, o trabalho dele era publicano. E aqui no texto está falando que
junto com ele, na casa dele, junto com Jesus, tem outros publicanos. Isso é muito claro, né? Está dizendo o seguinte, com certeza ele foi e pregou para os outros que trabalham com ele, companheiros da mesma Mas tem gente que não da sabe mesma o que é atividade. publicano. Tem gente que não sabe o que é. Publicano é como se fosse um coletor de impostos, gente, né? Um pessoal, hoje nós chamaríamos do fiscal da Receita, de certa forma. Agora corrija-me se eu estiver errado. O que eu ali entendi é que o publicano, como Roma tinha invadido a nação de Israel, Roma no caso era o povo dominante, né? Isso. Aí eles levantavam alguns dos judeus para cobrarem impostos dos próprios irmãos. O que era para eles uma traição. Uma traição. É uma traição, porque você está favorecendo aquele que lhe colocou sob julgo. Então, no caso, Mateus era um judeu Mal visto pelos outros judeus. que tinha que tirar as riquezas dos próprios irmãos para dar para o invasor. Então, Mateus, além de se sentir traidor, ele era odiado pelo povo. Então ele é um pecador de dupla culpa, digamos assim. Porque além de ele trair o seu próprio povo, ele ainda favorece o inimigo. Eu imagino, em vários aspectos. Eu imagino que Mateus ele era aquele cara que ele não conseguia ser amigo dos romanos porque ele era judeu. E ele não conseguia ser amigo nem dos judeus porque ele era considerado traidor pelos irmãos. Ele é quase um pária entre dois mundos. Ele é um cara abandonado, ele é um cara rejeitado, ele é um cara que... Financeiramente ele é bem sucedido. Isso que é louco. Financeiramente ele é bem sucedido. E infeliz. Mas totalmente infeliz porque ele não consegue ser aceito em nenhum dos dois mundos de forma plena. Ele tinha teoricamente tudo e ao mesmo tempo nada. Mas quando esse cara ouve falar de Jesus, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida. A transformação começou. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E a transformação começa. Me ensina a ter santidade. Você conhece essa música? Não. Ah, por isso você entendeu? Claro. Entra na minha casa, entra na minha vida. Nunca viu o Regis Danese? Nossa, isso aí teve versão funk, versão pagode, versão candidato de eleição. Vixe. E aí vai embora. Oi, Nayara, paz, minha querida. Dionei, quem estava sentado com Jesus à mesa? Publicanos e pecadores. E os discípulos. Agora olha que interessante o verso 16, que aqui vai ter um grande raio-x do que é o amor de Deus. No verso 15 diz que Jesus estava sentado à mesa com publicanos, pecadores e os seus discípulos. No verso 16 diz que do lado de fora estavam escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores e ficando escandalizados com isso. E dizendo aos seus discípulos, ou seja, aos discípulos dos publicanos e pecadores, né? Não, os discípulos de Jesus. Aos discípulos de Jesus. Por que que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Então nós temos aqui, vamos temos tentar os desenhar. religiosos de um lado. Religiosos do lado de fora e os pecadores que não tiveram interesse em ouvir Jesus também estavam do lado de fora. Sim, provavelmente Esses dois alguns. povos. Pecadores desinteressados, religiosos, e do lado de dentro, discípulos e pecadores interessados. Me explane, mestre. Isso mostra um pouco da questão do legalismo, né? A gente tem os mestres da lei fora, que se consideram os donos do oráculo da palavra de Deus, né? Se julgam aqueles que a gente discutiu como os bonitinhos, cheirosinhos, limpinhos, né? Aqueles que são os preferidos de Deus, achando que eles estão com a certeza das coisas, vendo ali Jesus, a quem eles consideravam provavelmente como um mestre realmente, né? Ele já tinha uma fama muito grande, né? Porque ele realizava milagres, né? Ele fazia uma série de sinais. Não tinha como negar os sinais, né? Não, Eram tem. visíveis. Isso impactava e deixava provavelmente os mestres, os escribas e fariseus, com um quebra-cabeça, né? Com um nó na cabeça, porque como é que ele, que tem um hábito de sentar com publicanos e pecadores, pode realizar sinais que só pode ser vindo da parte de Deus? Quer dizer, ele não poderia se misturar. Na visão deles, não tem como você se misturar. Inclusive, quando a gente vai lá para Atos 10, né, quando você vê a questão de Cornélio, em que em Pedro está lá, isso já depois da ressurreição de Jesus. É Atos 10, né? É, Atos 10. Pedro está na casa de Simão, o curtidor, né? Que não perto é- da praia também, perto do mar também. Deus tem uma coisa com praia, hein? É porque E o não mar é- fala das nações, né? Não, mas uma vez uma mulher perguntou pra mim se curtidor é porque ele curtia festas. Eu falei, não, é curtidor de couro. Curtidor de couro. E é interessante porque Pedro
até aquele momento, olha, já tinha passado a cruz, a ressurreição, já tinha passado a pesca maravilhosa, a segunda pesca maravilhosa. Que é o resgate de Pedro, né? Que é o resgate de Pedro, que vai para Pedro, tu me amas, etc. Né? Já tinha passado tudo aquilo, já tinham recebido o Espírito Santo no Pentecostes, que tinha descido sobre os discípulos, todos eles. Pedro já tinha pregado para a multidão, já tinha convertido mais de 3.000 almas só naquela primeira pregação dele. Né? Depois converte mais tantas mil almas, acho que mais 5.000 almas depois. E tem uma série de experiências até chegar a Atos 10, e a gente vê que Pedro, em Atos 10, Pedro está dentro de uma caixa. Ainda é religioso. Ele ainda está dentro da caixa, que não é muito diferente da caixa desses judeus aqui. A diferença da caixa é que Pedro teve um upgrade, né? Ele entendeu que Jesus é o Messias, ele entendeu que Jesus é o Salvador. Mas ele ainda continuava achando que Jesus, de certa forma, tinha vindo só para os judeus. Enquanto que, na verdade, não tinha entendido a missão dele, que é ir para o mar, para as multidões, para as nações. O fariseu achava que ele só veio para os fariseus. Pedro achava que era só para os judeus. A igreja às vezes acha que é só para quem está dentro da igreja. Exatamente. A gente tem esse hábito, às vezes, de criar nichos, né? Caixinhas, e a gente se joga dentro dessas caixas e não consegue sair delas. E Pedro estava numa dessas, e o próprio Deus dá uma visão para Pedro, né? Fala, Pedro, né? Vem aquele lençol com vários animais, e o próprio Deus diz assim, olha, Pedro, mata e come, né? Ele fala de animais impuros, então a gente imagina, sei lá, porcos, vários animais que o judeu não pode comer. E Deus dando a ordem, vai lá e mata e come, Pedro. E Pedro, muito santo, diz, não, senhor, não vou, jamais comi coisa impura, né? Ou comum. Caramba, é a mesma coisa quando fala, vem, não sou digno de ir, não consigo me sentir. É Pedro tentando ser mais santo. Existe outro extremo, tentando né? ser mais santo que Deus. E Deus tenta tirar da caixa. 3 vezes ele faz isso. Até Pedro entender, até Pedro cair em si, obedecer, mas ainda relutando. Porque quando ele chega lá em Cornélio e fala, você sabe que judeu não pode entrar na casa que absurdo. De gentil, né? Você sabe que vocês são impuros, como quem diz, vocês são impuros e eu sou puro. Não, e ele vê Jesus entrando, velho. Ele vê Jesus comendo com pecadores, publicando. Eu vou dar um exemplo de farisaísmo da minha parte. Eu sempre tive uma dificuldade em crer naquilo que eu não conseguia explicar. Recentemente uma senhora veio contar pra mim que uma moça, minha amiga, e ela tem a mãe dela, uma senhora. Essa senhora, a netinha da moça, tá? Eu tô ruim pra contar a história. Uma moça que me segue, a mãe dela e a filhinha dessa moça que me segue. A filhinha ficou doente, pediu oração. A gente orou pela menina, a menina continuou doente. A mãe disse pra ela, falou, olha, Deus mandou mergulhar a menina 7 vezes durante uma semana ao meio-dia na piscina. É o mergulho de Naamã. Quando ela me contou isso, eu falei, mas que besteira. Que besteira, não tem nada a ver, Naamã é outra realidade. Johnny, a mãe pegou a menina, velho, meio-dia, foi lá, no 7º dia ela tirou a menina não tinha mais nariz tampado, não tinha mais tosse, mais nada. Aí eu vim querer explicar. Não dá pra explicar. Eu não creio porque eu não explico. Não dá pra explicar. Na verdade, a única coisa que dá pra explicar é, seja feito conforme a vossa fé. Isso me lembra aquele... Tem muita coisa, gente, que a gente às vezes vê acontecendo e vê Deus respondendo. Como é que Deus responde isso às vezes? Primeiro, pela sua misericórdia, gente. Não tenha dúvida. A misericórdia não é o correto fazer isso. Não, mas é o que aquela pessoa consegue às vezes compreender naquele momento. É o nível daquele momento. E de alguma forma, para aquela pessoa, isso não vai ser um dano. Vai ajudar ela no seu crescimento, no seu processo. O problema é quando a gente vê uma experiência dessa e a gente quer transformar em regra. Aí não pode. Aí você vai querer que todo doente mergulhe 7 vezes na piscina. Aí não é porque funcionou com você, vai funcionar exatamente igual para o outro. Por isso é muito importante você buscar a sua intimidade com Deus e não você ser dependente de líderes, né? Não ou de movimentos. Ou movimentos. Ou métodos humanos, às vezes, que o pessoal... 3 passos para a vitória. O G12, G25. Né? Não que não funcione, funciona, mas não para todo mundo. Entendi. A forma, às vezes, a forma de Deus utilizar é diferente. O padrão todo é por Jesus. Nada acontece sem Jesus. Isso está bem claro. Jesus mesmo diz isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Então tem que passar por ele. Agora, vai ter gente que tem mente de padeiro e vai botar uma forma. Mente de padeiro? Mente de padeiro. Vai botar numa forma de... só funciona as coisas para mim num quadrado aqui, ó. Tem que ser assim. O outro não, já tem uma mente encanadora. Vai botar um cano aqui. Vai dizer, não, para mim funciona assim. Então, às vezes Deus
se reduz, no sentido assim ele se diminui para poder conversar com você da forma que você entende. Porque se Deus às vezes vier falar comigo, por exemplo, né, ele pode falar em palavras não no coloquial do português, mas um português muito clássico, etc. Ele vai falar 200 palavras e eu vou entender 3, 4. Então ele se reduz no sentido de se adaptar. Ele se adapta conforme aquilo que eu consigo compreender. Eu lembro de uma história muito forte para mim foi muito forte, de um cientista que ele não conseguia entender o fato de Jesus ser Deus. Para ele isso era inimaginável, né? Deus perfeito se fazer em ser humano mortal. Para ele era impossível, isso não entrava na cabeça dele. E aí um dia ele estava andando com o filhinho dele e ele perguntando para Deus: Senhor, eu queria saber se o Senhor realmente existe, me faz entender esse fato do Senhor ter se feito homem para habitar entre nós. Isso não entra na minha cabeça, a necessidade disso. E aí ele estava andando com o filhinho dele, de mão dada, o filhinho criancinha, e por um acidente ele pisou num formigueiro, esmagou o formigueiro. E aí o menininho ficou apavorado, falou: papai, você matou as formigas. Aí ele, para tentar, né, de alguma forma consolar o filho, falou: não, filho, vamos refazer aqui o formigueiro. Aí ele pegou um palitinho e começou a tentar furar. No que ele encostou, as formigas grudaram no palitinho e começaram a morder o palitinho. Aí o filhinho: papai, você está querendo ajudar e elas estão achando e elas estão te atacando. Aí ele falou: filhinho, quem sabe se eu pudesse ser uma formiga para andar no meio deles e explicar para eles. Na hora que ele falou isso, veio como humano. Ele falou: foi exatamente o que Jesus fez. Exatamente o que Jesus fez. E foi a conversão desse homem. Isso não quer dizer que eu vou ter que falar que todo ateu ou incrédulo vai ter que pisar no formigueiro para conhecer Jesus. Né? Só uma experiência. Um exemplo, né? Figura. Mas é muito interessante. E nesse caso aqui, essa questão de voltar na cultura judaica, né? Essa questão de você sentar à mesa. Você está vendo aqui Jesus sentado à mesa de Levi, mas se você pegar e olhar o Antigo Testamento, você tem vários eventos onde você tem essa comunhão. É muito comum, por exemplo, na cultura antiga, eles fazerem acordos, e até hoje, né? Até hoje, se você vê, o pessoal sai para jantar, marca um jantar de negócios, para fechar um negócio, um almoço de negócios, algo assim. É um ambiente amistoso, com né? Um evento, claro. Por quê? Porque você está num momento onde, principalmente uma boa comida, né? O pessoal procura colocar uma boa comida, uma boa bebida, para que haja uma interação social em que as pessoas possam conversar e ir deglutindo, né? Degustando alguma coisa gostosa no meio. E isso meio que quebra barreiras, de certa forma. Né? No começo é tudo meio formal, às vezes, mas experimenta fazer isso com um grupo novo. Né? Nos primeiros momentos tem aquela formalidade toda, que ninguém talvez conhece ninguém, então todo mundo reticente e tal. Não dá meia hora, dependendo do tipo das pessoas, a pessoa já está conversando, já está sorrindo, já está contando piada e tal. A mesa traz essa intimidade. A mesa traz essa intimidade. Interessante. Então, e quebra esse gelo e bota as pessoas tudo no mesmo nível, de certa forma. Eu gosto de mesa porque quando eu estou fazendo célula, por exemplo, eu estou na mesma altura das pessoas. E às vezes o púlpito, as pessoas veem a gente de cima e acham que a gente é de alguma forma melhor que elas, o que é ridículo. Não somos melhores em nada. Exato. E essa forma de colocar o pessoal como todos iguais facilita essa interação, essa conversa. E é interessante, né? O Senhor de todas as coisas, o Senhor que criou todo o universo, de tudo que está aí, Jesus. Sentado à mesa, Jesus. Né? Como um amigo seu, conversando, extremamente acessível, mais acessível ainda agora, né? Porque quando você está no meio de uma multidão, como é o caso de Jesus, e ele está ensinando, normalmente você não tem tantas perguntas abertas para todo mundo, então ele vai falando de um assunto e vai colocando. Quando você está na mesa, você tem intimidade para dizer: olha, eu lembro que você falou isso aqui, mas eu não entendi bem lá. Eu preciso de um momento de mais intimidade com você. Então esse momento da mesa, que lá fora, quando você me chamou para seguir, lá fora quando eu ouvi as tuas palavras, que eu não compreendi muito bem, mas aqui à mesa eu posso te perguntar. Explica melhor isso aqui? Eu quero entender isso aqui melhor. E aí o que acontece? Você tem um evento, né, em que eles estão conversando e ao mesmo tempo comendo alguma coisa gostosa, repartindo, né? Na época, por exemplo, a bandeja com alimento vinha e era a mesma para todos. Então todo mundo punha a mão na mesma, ou seja, a comunhão não é que nem hoje com o prato de cada um, né? Tá aqui o meu prato de pizza, tá aí o teu prato de pizza, então. Não, a pizza está aqui no meio, não tem pratos, não tem talheres, cada um pega o seu pedaço da mesma pizza e puxa. Interessante. Ou seja, você está comendo no mesmo lugar. Mais intimidade ainda. Muito mais intimidade.
E aí me conta, como é que eu faço isso agora? Me explica direito aquilo que eu não alcancei naquele momento. Vai mais fundo nesse tópico aqui para mim. Muito interessante. Então, isso tudo denota não só essa questão de você poder interagir mais com a pessoa, mas em reforçar essa aliança, essa amizade, essa intimidade. Muito legal. É muito legal isso. Muito legal mesmo. Mas o que me E chama... lembra a ceia, hein? E lembra a ceia. E lembra a ceia. O que me chama a atenção aqui é que o religioso que se achava salvo por merecimento, aquele que queria ter a razão sempre, aquele que quando discorda, aliás, quando não entende, prefere negar do que admitir que não sabe. E criticar. Eu conheço pessoas hoje que preferem se dizer cessacionistas, ou seja, dizer que o Espírito Santo não atua. Por quê? Porque na vida delas não aconteceu uma manifestação. Então, se comigo não aconteceu, ao invés de eu admitir que não é real para mim, eu prefiro dizer que não existe. Porque é escandaloso eu dizer que eu não fui, na cabeça dele, bom o suficiente para merecer aquilo. Então você vê religiosos do lado de fora e você vê os pecadores que não se importaram com Jesus também do lado de fora. Mas você vê Jesus tendo a mesma intimidade que ele tinha com os discípulos, ele tinha com os pecadores que demonstraram interesse em ouvir a palavra dele. Não é à toa que Jesus fala para eles, uma multidão às vezes, se dirige a esses mestres da lei e tudo mais, e fala assim, olha, as prostitutas e os pecadores vão entrar primeiro do que vocês no reino. Por quê? Por que isso acontece, gente? Eu vou voltar, já falei isso outras vezes, né? Não sei se até nas nossas lives anteriores, mas já falei, vou falar de novo. Nós inclusive falamos sim, daquela mulher que foi ungir Jesus, né? E lavar os pés de Jesus com as lágrimas e enxugar com os cabelos. E isso denota mais uma vez essa questão. Quem se acha justo, quem se acha bonitinho, cheirosinho, limpinho, que não precisa de tanto perdão assim, não entendeu quem nem quem Deus é. É isso, não entendeu nada do Evangelho ainda. Ele não sabe o tamanho da dívida que ele tem. Não tem noção. Por isso que Jesus diz, ó, ele conta aquela parábola do que devia muito, que devia pouco, e no final ele pergunta, quem ama mais? Aquele que foi muito perdoado ou aquele que foi pouco perdoado? Pelo menos nisso o fariseu entendeu, né? Não, aquele que foi muito perdoado, muito ama. Verdade. Mas não é porque o outro, na verdade, né, nós aqui tivéssemos diferentes níveis de necessidade de perdão. Todos nós tínhamos necessidade de perdão do mesmo nível, porque todos nós pecamos contra Deus. Deus é um ser infinito, consequentemente, qualquer pecado contra um ser infinito nos torna infinitamente culpados. Ou seja, a nossa dívida, não importa se você cometeu um pecado e ele cometeu 100, a dívida é infinita da mesma forma. O perdão tem que ser dado de uma forma pela graça, do mesmo jeito, ou seja, não há mérito algum, não há mérito nenhum, e não há o que você faça para compensar, ou seja, não há nenhum ato de justiça que apague o que você fez no passado. Deixa eu só, esqueci de falar, a Lilian abençoou com R$20, Lilian, Deus multiplique na sua vida, viu, querido? Muito, muito carinho da sua parte para que a obra não pare. Ô Dionei, Jesus não tem rejeição ao pecador. Não, tanto que o próprio diz que ele já nos amou quando ainda éramos pecadores. Jesus ele diz assim no verso 17. Ele tem rejeição ao pecado, não ao pecador. Eu vim para os injustos. Os justos, os sadios, não precisam de médico. Mas os doentes. Não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Eu consigo ver claramente a relação de Deus sobre o amor de Deus, porque hoje muitas pessoas falam do amor de Deus, que Deus ama, Deus é amor, Deus é amor, muito genérico. Só que veja bem, Deus ama, ok. O foco não é o amor de Deus, o foco é quanto você está interessado em ser transformado pelo amor de Deus. Os que estavam interessados, os que ouviram a palavra e entenderam a necessidade do novo nascimento, se assentavam à mesa com Jesus. Os que não entenderam a preciosidade estavam do lado de fora. Então o que diferencia não é o pecado. Ambos eram pecadores, mas um reconhecia e o outro não. Por isso que a justificação é pela fé. Eu entendo que a minha salvação não vem dos meus méritos, não vem de nada que eu possa fazer, porque não tem nada que eu faça, né?
vem justa e unicamente por meio da graça. Amém. Não tem outra forma. Jesus. Não tem. Oh, Deus. Se você quiser conquistar algo nesse sentido, né, que tem gente que quer conquistar a sua salvação, esqueça, gente. Você não conquista a salvação lhe é dada Oh, por meio da fé. Deus, aleluia. É unicamente, isso. não tem como. Não tem obra nenhuma que você faça que ele torne Deus seu devedor. Porque é isso que você quer que Deus te deva a salvação. Gente, Deus não deve salvação a ninguém. Fazer para merecer, né? Para se sentir merecedor. Nunca. Não há nada que você faça nesse sentido. Nada. Na verdade, a única coisa que podia ser feita foi o que Jesus fez. É a única forma de que pudesse nos alcançar. Não tinha outra forma. Por quê? Porque todos nós éramos filhos de Adão. Certo. Né? A Bíblia diz que ele veio nos transformar de filhos de Adão para filhos de Deus. Por quê? Porque nós éramos filhos da desobediência, por isso que filhos de Adão, porque Adão foi o primeiro que desobedeceu, né? E aí ele veio nos trazer para sermos agora filhos da obediência. E agora ele aponta para o segundo Adão, porque quem obedeceu foi Jesus. Então, Jesus, o segundo Adão. O segundo Adão. Então você tem o quê? Para poder nascer de novo, você tem que reconhecer que sendo somente filho de Adão, não tem como. Filho da desobediência, não tem como. Você precisa nascer de novo por meio de Cristo. Eu creio. Não tem outro jeito. Então, quando você aceita o que Cristo fez por você, acontece um processo que a gente chama do nascer do alto, ou seja, existe um processo que é sobrenatural, que não é visível nesse plano, acontece dentro de você, é um processo invisível, talvez depois eu entre mais detalhes nisso, mas é uma transformação, né, que vem de dentro para fora. Esse processo começa de dentro para fora. Amém. E esse processo é o que vai te fazer filhos de Deus por meio de Cristo. Gente, eu vou tentar explicar de um jeito muito simples. Imagine que a sua vida é uma folha sulfite. E o pintor quer fazer um quadro. Mas para fazer o quadro, a folha tem que estar branquinha. Ela tem que estar totalmente branquinha. Aí você vê a minha folha, ela tem um pingo pequeno. A do Dionei tem um pingo muito maior de sujeira. Pro pintor que quer fazer um quadro perfeito, não importa o tamanho da sujeira, ambas estão rejeitadas. Exatamente, igualmente rejeitadas. Ambas as folhas não servem, porque elas já têm uma sujeira. Então, muita gente acha que Deus vai pegar a nossa vida antiga e vai dar um jeitinho, vai apagar aquela mancha. Não, ele amassa aquela folha. Faz tudo de novo. Ele joga fora. O velho homem é crucificado com Cristo. E quando Jesus faz nascer de novo, ele traz de uma folha branca que nunca mais, enquanto você permanecer sendo lavado pelo sangue de Cristo, nunca mais suja. Porque se vem o pecado, aquele pecado automaticamente gera em nós arrependimento. Enquanto andarmos na luz, como ele na luz está, os pecados não são perdoados, lembra, João? 1 João 1,9? Sim. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, etc. Olha que interessante. Eu hoje, nova criatura, cometo pecados igual eu cometia velha criatura. A diferença é que hoje, quando eu cometo um pecado, não é mais por opção, não é mais com um sentimento de que está tudo bem. Me vem um sentimento ruim, vem um arrependimento, vem uma confissão, e com isso eu vou deixando de praticar. Nós somos contristados pelo Espírito Santo, né? Coríntios 7, 9, não, 2 Coríntios 7, 9 e 10. O amor de Cristo nos constrange? Não, somos contristados segundo Deus. Ah, tá. Para arrependimento e Tá, a salvação tristeza sem peso. não traz morte. Que não traz morte. Enquanto que a tristeza do mundo, essa traz morte. O Lucas falou assim, e quando uma pessoa já caiu várias vezes no mesmo pecado? Lucas, eu minto todo dia. Eu tenho raiva todo dia. Eu tenho preguiça todo dia. Agora a diferença é que eu Quer dizer que você dorme o dia inteiro, aí você não vai fazer nada disso aí. Aí eu sonho sonhos eróticos. Tenho sonhos eróticos, e aí? A verdade é que a minha reação pós-sangue de Cristo é diferente. É sempre. O meu sentimento hoje não é assim, todo mundo faz, ou tá tudo bem, ou a carne é fraca. Não, o sentimento é, Senhor, não quero, me ajude, me livre. Isso demonstra interesse. Isso demonstra que eu quero participar com Cristo da mesa. Por quê? Porque o Espírito Santo me chamou e me convenceu a fazer parte. Você vai ler qual? 2 Coríntios 7, 9 e 10. Falei. Olha, o brother Los Cabos
O cara consegue ser inglês e mexicano. Mas eu acho que ele é de fora mesmo. Eu conheço ele. Brother Los Cabos. Los Cabos. Não, ele enviou 4,99. Acho que é Libras. Acho que sim. Acho que é da Inglaterra. Da Inglaterra. Muito obrigado. Tá aqui, ó. Tá o United Kingdom, tá aqui. É isso aí. Mano, Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Fala como é que é seu nome pra eu agradecer direito, mas Deus abençoe. Amém. Multiplique na sua vida. Deixa eu ler esse texto rapidinho. Tudo que entrar nos vídeos meus com o Dionei, eu divido com ele, viu? Não fico só pra mim, não. Ó, 2 Coríntios 7. Quando você pecar, você lembra desse texto, gente. Né? Você que nasceu de novo, quando você fica nessa dúvida, como esse agora, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Você tem que lembrar o seguinte, esse texto aqui, Paulo, é a segunda carta a Coríntios, que na verdade é a terceira, mas não tem muito né? O fato é que Paulo, numa carta anterior, ele desce a lenha na igreja de Corinto. Ele fala de uma série de erros que eles estão cometendo e ele faz uma série de exortações lá. Você quer fechar lá? Não, na verdade eu quero abrir um pouquinho para entrar. Vai falando aí, regaça aí. Mas o vento tá muito forte, hein? Vai voar tudo. Não abre, mas é só um pouquinho. Vai voar. Tá bom. Tá muito forte, eu fechei da cozinha. Gente, eu sou gordo com pressão alta. É que a gente tá aqui num andar bem alto, gente, e o vento tá muito forte hoje. Vai, arrebenta aí. Perto do litoral ainda. Muito bem. E aí o que acontece? Como ele exortou, né, ele fez uma dura crítica, uma dura exortação para Coríntios, Tito volta com a notícia que os coríntios ficaram entristecidos pela crítica que levaram, que nem... Mimizentos. Né? Exato, mimizentos. Mas aí Paulo vai fazer o seguinte, ele vai falar o seguinte, olha, eu fico feliz, não porque vocês ficaram entristecidos, mas porque vocês foram entristecidos para arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus. Então, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Por quê? Aí ele explica. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. Aí que tá. E aí ele diferencia, né, que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ou seja, ele diferencia, existem dois tipos de tristeza. A tristeza que vem, né, para nós que nascemos de novo, que é gerado pelo Espírito Santo que está em nós, ou seja, que é o que ele chama de tristeza segundo Deus, ou seja, você pisou na bola, o Espírito Santo acende a luz vermelha e diz assim, opa, você não devia ter feito isso. Interessante né? demais. Às vezes ele avisa antes, inclusive, né? Ó, você quer fazer isso, não deve fazer. E o cara teimoso vai lá e faz. Meu né? Deus. Também acontece. Mas depois é natural, vem essa tristeza, que ele chama de tristeza segundo Deus. Ou seja, é uma tristeza que não traz peso. Por que ele diz aqui que não traz peso? Porque é uma tristeza do seguinte sentido, você nasceu de novo, você não está mais debaixo de condenação. Isso é fundamental você entender. Quando você nasceu de novo, você não está debaixo de condenação, porque você já foi salvo. Né? O processo de salvação já está acontecendo com você. Então ela não pode trazer um peso de condenação. Ela tem que trazer um peso no sentido de levar você para um arrependimento. Ou seja, é como corrigir a rota do GPS. Creio. Né? Você corrigir a rota do GPS. Não é uma tristeza para te humilhar, é para te corrigir. Exatamente. Entendi. E aí, essa tristeza, é o que ele diz, produz arrependimento, que é para salvação, ou seja, te bota de volta para o caminho da salvação, para que você não corra riscos lá na frente, né, de você cair nesse sentido. Agora, a tristeza do mundo, que ele fala aqui, é aquela tristeza, às vezes, que te deixa já com peso de condenação. Por quê? Porque é a tristeza aqueles que não aceitaram a Cristo ainda, aqueles que sobre eles permanece a ira de Deus, ou seja, sobre eles tem a condenação da segunda morte, que não é o nosso caso. Então é interessante ver que a reação de Jesus não é assim de ódio ao pecado, apesar dele ter... Ao pecado, mas não ao pecador. Não ao pecador. Apesar dele detestar o pecado, ele não rejeita o pecador que se volta a ele. Exatamente. Eu gosto muito do capítulo 1 de Isaías, quando ele fala assim, ó, se você se voltar a mim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornam brancos como a neve. Então Jesus em nenhum momento diz, ó, se você vier para mim, infalível eu vou te receber. Ele não diz isso. Tanto venha como está. Venha como está. Venha como está. Mas o interessante é que Jesus, olha mas só. Mas você não vai permanecer como era. Então, porque isso é fundamental. Tem que haver uma transformação. O próprio texto aqui vai provar isso que eu estou falando aqui, ó, no verso 15, quem que estava sentado à mesa? Discípulos e os publicanos. Só que esses discípulos, em um momento anterior, eram os publicanos e pecadores. Ou seja, são pessoas que já estão no processo de transformação. Todos os discípulos entraram como publicanos e pecadores. Se não publicanos, com certeza pecadores.
Então, o pecador, ele é reconhecido pecador quando ele chega viciado, perdido, né, precisando de instrução, de consolo, de novo nascimento, mas depois que o processo inicia, Deus olha para ele agora como discípulo. Sim. Muda-se o título. E essa transformação, ela vai ser visível. Necessariamente tem que ser visível. Aí vale lembrar Zaqueu. Zaqueu. Você vê que quando é que Jesus diz que então veio salvação a esta casa? Somente depois que Zaqueu declara: olha, se eu vou pegar e vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu, de alguma forma, né, fiz algum dano a alguém, né, se eu cobrei indevidamente alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Que coisa linda, né? E aí, depois que ele fala isso, é que Jesus diz: veio salvação para esta casa. Ou seja, Zaqueu, ele mostra que houve uma transformação, ele externa que essa transformação aconteceu, né? E aí isso fica evidente, fica claro. Entendi. Porque às vezes o que acontece, tem gente que acha que é só dizer: não, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, né? vai na frente, fala, declara, mas o coração não age de acordo com aquilo que ele declarou. Por isso que o texto de Romanos 10, versículos 9 e 10 fala: se com a boca confessares e com o coração creres. Amém. Então você tem 2 processos, ou seja, a boca e o coração, eles estão interligados, há uma interligação entre os dois. Ou seja, é um processo que vem de dentro para fora. Você, lá dentro, já houve a transformação, e o que você vai externar nada mais é do que aquilo que está dentro de você. Maravilha. Agora, se você externar, mas não houve transformação aqui dentro, nada mais é do que uma palavra vã. É verdade. É jogado ao vento. Porque as duas coisas têm que acontecer. Falsidade, né? É falsidade. Por isso que existe o que a gente chama de muito joio, muito crente nominal. Ou seja, tem nome de crente, parece crente, se veste como crente, mas aqui dentro não tem nada de crente. E como é que você resolve isso? Simples. Você chega diante de Jesus e ao invés de justificar as suas falhas, ao invés de justificar os seus erros, você confessa a Ele, você clama a Ele. Você diz para Ele: Jesus, sei que sou um perdido, eu sei que sou um pecador, sei que sou viciado dos meus problemas e dos meus pecados, sei que eu preciso de ajuda. Nossa, passou do horário já, passou 1h05. E eu tenho certeza absoluta, promessa da Escritura, Salmo 51 diz que um coração quebrantado Deus de forma alguma vai rejeitar. Jesus não veio buscar os perfeitos, Jesus veio buscar os pecadores arrependidos, para então transformá-los em filhos perfeitos. E se você quer ter isso de uma forma direta e objetiva, simples, direta, faz a oração de Romanos 10, versículos 9 e 10. Vai falar e aí a gente Eu vou ler o texto, e você pega esse texto, depois você pode ler esse texto, né? Faz você mesmo com Cristo, né? Num canto, no teu quarto, reservado, onde você estiver. Simplesmente leia o texto e diz: Senhor, isso que eu li sou eu mesmo, é o que eu acredito, é o que eu estou dizendo agora. E o texto diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, eita, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém. E ele explica: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Graças a Deus. Simples assim. Jesus fez tudo o que fez para que você fosse alcançado, transformado, liberto e salvo da maneira mais simples possível. Você não precisa rezar uma novena, você não precisa ir de joelhos até a Aparecida, você não precisa ter que fazer nenhuma doação gigantesca, você não precisa ter que tomar 10 banhos de criolina, nada disso. Você só precisa fazer isso aqui, ó. Confessa com a tua boca, crê no coração. Pronto. Amém. Nasceu de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero mandar um beijo para Olga von Raff. Vocês estão me ajudando muito aqui na Inglaterra. Que benção, meu irmão. Que benção, Amém. que alegria. Deus abençoe. O Juno falou: crentes denorex, aqueles que parecem, mas não são. Resumo da mensagem de hoje: Jesus Cristo não te rejeita, Jesus Cristo te recebe. Amém. Reconheça o seu erro, confesse a Deus e ande em espírito diariamente para cada vez menos você ser refém dessas prisões de pecado que tanto te atrapalham. E cada vez você se parecer mais com Cristo, que é o nosso objetivo. Você foi salvo para quê? Você não foi salvo só para ser livre do inferno, tá, gente? O objetivo da salvação é um só: fazer você a imagem do Filho, fazer você cada dia mais parecido com Cristo. Se você tem dúvida, Romanos 8, 28 e 29.
Todo mundo lembra do 28, o pessoal esquece do 29. Né? O 28 é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 29, para aqueles que foram chamados, né? Desculpa, 28 ainda, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? Está no 29, para que nós sejamos irmãos do Filho, sendo feitos à imagem do Filho. Esse é o objetivo. Se fosse só para livrar do inferno, creu, era arrebatado. Se nós permanecemos aqui na terra, é para que nós manifestemos a glória dele para outras pessoas também. Por isso que nós o seguimos para andar como ele andou, como Levi andou depois que Jesus disse, Interessante. segue-me. Se eu me convertesse, aliás, se eu fosse convertido por Cristo, né? Porque a obra é dele. Só para ser livre Só do para inferno? ser livre do inferno, ele me arrebataria. Mas se ele me faz permanecer aqui, é para que eu cada dia mais pareça com ele, para que cada vez mais eu resplandeça ele para os outros. Porque daí você se torna como Cristo, enviado também. Você também é enviado onde você estiver. Você é enviado para falar as boas novas. Lembra, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O teu coração está cheio de evangelho. Você vai falar do evangelho. Aonde quer que você precisa, como ele falou, não precisa ir para a África, não precisa. Pode ser que você vá, não tem problema. Mas começa onde você está. Começa na sua casa, começa no seu bairro, na sua vizinhança, né? No seu trabalho, aonde você estiver. E aí Jesus vai te levar aonde for necessário você ir. É só você segui-lo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Você tem mais uma pergunta aí para responder? Tenho. Eu quero saber sobre o sábado. Próximo episódio. Amo vocês. Beleza. Tchau. Tchau, tchau, gente. Ok. Deus abençoe. Concluir. Calma, que aqui ainda não foi. Tranquilo. Elinéia! Elinéia! Dá um oi pra galera aqui, Elinéia. Ei, pera aí, Johnny, tem umas perguntinhas aqui interessantes, ó. Aqui no. Opa. Eu acho que aqui Mas é. aí já terminou o outro. Já deu aqui, ó. Ah, não tem problema. Já terminou no Face. Aproveitar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó, estão perguntando, Johnny. Quer ver? Se eu tenho medo de ir pro inferno, significa que eu não sou salvo? O que você acha? Não, gente. O fato de você ter temor, né? Se você aceitou a Cristo e tem temor, já denota que você tem o Espírito Santo. É interessante você entender o seguinte: essa briga da carne com o Espírito, por exemplo, e esses temores é muito comum na vida cristã, tanto que Gálatas fala isso direto, né? Gálatas diz que a carne milita com o Espírito com a carne. Então você quando nasce de novo, você é um ser em conflito, isso é natural, porque você foi transformado por dentro, mas não por fora, ou seja, a tua carne ainda é a mesma. Você tem ainda desejos do velho homem, por isso que Paulo vai falar lá em Colossenses 3, né? Para a gente matar a velha natureza, né? Para a gente mortificar a velha natureza. Então é um processo, isso não acontece assim imediatamente, né? Na verdade, esse processo de que a carne vai ser transformada, ou a gente morre primeiro para esperar o arrebatamento, ou quando o arrebatamento acontecer. É um desses dois. Até lá, você vai militar contra a carne, o teu espírito contra a carne e a carne contra o espírito, ou seja, esse conflito é constante, faz parte do processo. O problema é quando a carne ganha nesse conflito, né? O ideal é que sempre o espírito ganhe. Então, quando você demonstra que tem temor, significa o seguinte, que você tem zelo, de certa forma, e você precisa de uma certa segurança. A segurança já diz lá em Romanos, quando fala, né, que o Espírito que está em mim testifica que eu sou filho de Deus. Então, você pode ter temor? Pode, mas esse temor ele vai desaparecendo, porque não foi dado para a gente espírito de covardia, né? Foi dado um espírito de poder, amor e equilíbrio. Então, quanto mais íntimo você for do Espírito Santo, menor vai ser esse temor que você tem, né? Quando você começa o processo, é normal você ainda ter esse temor, mas à medida que você vai se tornando cada vez mais maduro, esse temor desaparece. Sabe por que desaparece? Porque 1 João 4,18 diz que aquele que foi aperfeiçoado no amor, que é a pessoa que já está madura, ele não teme. Esse tipo de temor de condenação não existe mais. Maravilha. Então, é isso que você tem que procurar. Amém, gente. É isso aí. Tinha mais algumas perguntas, mas não vai dar tempo. Tem muita... Já passou.